Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Semana do Dia das Mães, mas a gente discute política, discute economia, discute meio ambiente, conversa com você sobre o assunto que você quer ouvir. Nós, aqui do História Atual, toda quarta-feira, estamos com você, 18 horas, um bate-papo, uma entrevista, uma análise da política ou uma conversa sobre uma pesquisa no campo da história, da geografia, do meio ambiente, da economia. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre o cenário político nacional e local, sobre a tragédia que está caindo sobre o Rio Grande do Sul. E eu diria que é uma tragédia anunciada. Por que uma tragédia anunciada? Será que a classe política brasileira, desde os municípios até o governo federal, tem seguido à risca, com seriedade, discutir e investir na questão climática, no meio ambiente? Por que a nossa classe política, ou pelo menos uma boa parte dela, sempre deixa em segundo plano a questão ambiental, a questão climática? E aí, quando ocorrem as tragédias, como foi o caso da Bahia, no governo, ainda no governo Bolsonaro, vocês devem estar lembrados que enquanto os nossos irmãos da Bahia mergulhavam na tragédia, o presidente Bolsonaro passeava de jet ski em suas férias. Agora, 2024, o Rio Grande do Sul, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, vivendo a mesma tragédia que os nossos irmãos baianos sofreram. E aí, claro, uma postura diferente do atual governo. Temos que reconhecer a seriedade e a responsabilidade como o governo federal está tratando a situação no Rio Grande do Sul, nas dezenas de cidades afetadas com as grandes chuvas que está caindo sobre o Rio Grande do Sul. E também iremos conversar um pouco, saindo desse cenário nacional e caótico e trágico do Rio Grande do Sul, vamos ir um pouco aqui para Mossoró, Rio Grande do Norte. A política está em ebulição. Como você está acompanhando? O que você acha? Qual a sua opinião? Como você enxerga o cenário político local? Não sai daí. Depois da vinheta, um papo legal sobre política. No programa de hoje, mais uma vez, estamos recebendo aqui Márcio Alexandre. Márcio é advogado, professor, jornalista, tem uma coluna no portal de notícias Na Boca da Noite e tem desenvolvido um trabalho com muita responsabilidade, tanto no cenário político local como estadual e nacional. As suas posições, as suas ideias, as suas críticas têm sido relevantes pela seriedade e pelo compromisso que ele vem desenvolvendo, que ele tem demonstrado no fazer jornalismo. Não é todo jornalista, não é todo comentarista, não é todas as pessoas que trabalham nesse ramo que encaram os fatos históricos, os fatos políticos com a seriedade que Márcio Alexandre faz. Eu acredito que ele deve pagar um pouco caro pelo trabalho que ele desenvolve. Mas são os ossos do ofício. Quem
trabalha na área jornalística e mergulha no campo da política, com certeza vai receber aplausos, mas também vai ouvir muitas críticas. Márcio, mais uma vez, amigo, obrigado. Eu sei que você já está no final do seu expediente, ainda tem muito que escrever para a sua coluna de amanhã e nos recebe para esse papo. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite, meu caro. Primeiro, agradecer pelas referências elogiosas, agradecer pela renovação do convite e dizer que é sempre uma alegria estar num canal tão conceituado, com você que faz um trabalho belíssimo de fazer essa reflexão, de propor essas discussões, no momento em que a informação deturpada, a notícia falseada, tudo isso tem campeado, né, de norte a sul do Brasil, e ter canais que levem a discussão qualitativa, o debate sério, o diálogo propositivo, é sempre de grande relevância e eu o parabenizo e agradeço pelo convite e estamos aí à disposição. Márcio, eu sei que o programa de hoje foi um pedido, e como eu sempre digo, você, internauta, você que nos acompanha toda quarta-feira, você tem a liberdade de pedir para que a gente discuta algum tema, alguma obra, algum pesquisador. E me foi enviado várias mensagens pedindo para que eu convidasse algum jornalista para discutir um pouco o cenário político local. E você é uma pessoa que eu tenho muito respeito e que eu acho que goza de uma credibilidade não Obrigado. só na sociedade moçoroense, mas em todo o Rio Grande do Norte. Mas essa semana nós fomos surpreendidos, né, com a tragédia do Rio Grande do Sul. E eu não poderia deixar de começar o nosso bate-papo falando sobre isso. Eu acompanhei as falas do presidente Lula, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, presidente da Câmara, do Senado e outros políticos, tanto da esquerda como da direita, apoiadores do governo, opositores do governo. E uma frase me chamou a atenção, que foi proferida por várias pessoas, eu não vou nem citar aqui porque eu passaria a noite toda. Não é o momento para se apontar culpados. Quando alguém diz não é o momento para se apontar culpados, é porque existem culpados. Se existe um momento certo para apontar culpados, logo, o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul tem culpados. E pelo menos um a gente sabe que não é o culpado: Deus. Deus. A natureza não é culpada pelo que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, como não foi culpada pelo que ocorreu na Bahia, no governo anterior. E como não é culpado por tantas outras tragédias que ocorrem no Brasil, seja chuvas ou estiagem. Então, a natureza, ela quer o seu espaço, ela quer seguir o seu rumo e ela quer ser, acima de tudo, preservada, respeitada. E é exatamente o que não ocorre no Brasil, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Então eu vi essa frase, li várias vezes, não é hora de apontar culpado. Que hora será? E será que essa hora chegará para apontar culpado? Será que os nossos políticos, não importa a cor da sua bandeira, jamais terá consciência de que a questão ambiental, a questão climática tem que ser levada a sério, tem que ter verba para o Ministério do Meio Ambiente, tem que ter verba para desenvolver projetos, políticas públicas para as populações ribeirinhas, por exemplo, e não só ribeirinhas, eu estou apenas citando o exemplo. Eu queria ouvir de você, amigo.
olhando para o Rio Grande do Sul, assim como poucos anos atrás nós olhamos para a Bahia, o que está acontecendo? Quando será que nós iremos ter uma classe política que respeite o meio ambiente? E aí eu acrescento: centenas de pessoas mortas, tantas outras centenas de pessoas desaparecidas, milhões e milhões em prejuízos materiais. E ainda tem pessoas, grupos, mentindo nas redes sociais, querendo transferir responsabilidades para, por exemplo, o governo federal, alegando que o governo federal não está dando o suporte que o Rio Grande do Sul merece. Como é que você analisa tudo isso, amigo? A tragédia e o comportamento da classe política diante da necessidade. Não é urgente, porque a urgência já passou há muito tempo, diante da Isso. necessidade de se levar a sério uma política voltada para a preservação do meio ambiente. Bom, Lemuel, você já põe aí a condição natural de que a chuva vem e a gente tem hoje mecanismos para minimamente saber em que quantidade essa chuva vem, com que força ela vem, com que intensidade, com que previsão de continuidade. Então, isso nós já temos. Nós não temos de forma exata, porque nós não somos Deus, graças a Deus. Mas aí o que é que nós tivemos? Nós somos ainda, vivemos ainda um período de rescaldo de um governo que foi negacionista. E o que é o negacionismo? O negacionismo nada mais é do que um pretexto, um álibi para não se investir em ciência, em pesquisa, em prevenção, em meio ambiente. Então, tudo isso, todo esse conjunto de coisas, ele culminou com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. A chuva veio, como viria, conforme as previsões apontavam. O governo do estado, conforme a imprensa tem anunciado, não investiu nem um tostão ano passado em prevenção, né, de consequências das chuvas ou em prevenção de acidentes provocados por condições climáticas. Nós temos aí informações de que autoridades não estimularam as pessoas a começar a deixar seus locais em tempo hábil, mesmo sabendo que a possibilidade de inundações seria grande, de rompimento de barragens, de quedas de pontes, etc, etc. Então, já passando ainda para a questão da punição, no Brasil, o esquecimento ele é primo irmão da impunidade. Então, deixar que passe tempo e se baixe toda essa poeira, no dizer popular, é contribuir para que a possibilidade de punição de quem é culpado por omissão ou por ato comissivo fique impune. E por quê? E é preciso punir, mesmo que se pense assim, não, foi uma fatalidade, não foi. Mesmo que se pense que foi obra da natureza, não foi, e as pessoas, mesmo que nós tenhamos um cenário de casos muito forte, as pessoas são muito tomadas pela sensação de que tudo aquilo é obra do acaso, de que as chuvas vieram em maior quantidade do que se esperava, de que a força da água foi maior do que o que se imaginava, mas tem um componente humano muito forte de omissão e de ato comissivo. E aí eu penso que se todas as forças políticas, as autoridades, se elas agem para, nesse momento, e isso é importante, a sociedade, as pessoas, as entidades, as instituições, se todas elas estão carregando esforços para que haja ajudas e se supere esse momento de caos inicial, né? Que nesse momento importante sim, e mais importante é salvar as vidas, é começar a construir possibilidades de reconstrução de histórias das pessoas que perderam tudo, né, do ponto de vista material, das pessoas que ficaram vivas e mesmo que tenham perdido entes, que possam reconstruir suas histórias, mas é necessário que quem cometeu o erro, que pague por esse erro. A pena tem, entre suas previsões, o caráter pedagógico, para evitar que se aconteça novamente. Então, nós tivemos aí
uma série de aspectos que foram culminando com todo o cenário que nós temos, seja da natureza porque choveu mais do que o que se pensava, seja de alguém que não estimulou, e o negacionismo é isso de dizer, olha, a natureza ou as instituições meteorológicas estão prevendo que vai chover tanto, mas não vai chover tanto assim, é alarde, alarmismo, etc, etc. A gente sabe que a lógica e a ótica negacionista é essa, né, de dizer que as coisas não vão acontecer, ou do ponto de vista científico, ou do ponto de vista da natureza, para que as pessoas não tomem as providências que precisam ser tomadas. Às vezes me perguntam assim, principalmente em escola, eu trabalho na educação básica, aí as crianças perguntam assim, professor, por que é que se sabe que todo ano, por exemplo, no Rio de Janeiro, naquelas casas que são das encostas, se sabe que vai chover, que vai ter deslizamento de terra e as pessoas estão ali? Primeiro, as pessoas estão ali porque não tem para onde ir. Segundo, elas só vão sair se o poder público oferecer onde elas possam ficar. Pelo menos até o período de maior risco, de período de maior perigo. Então, Lema, eu imagino que há sim componentes políticos de omissão muito fortes. Se há as entidades trabalhando para a recomposição de toda a condição que está sendo tomada por esse cenário, que o judiciário, que é quem age para punir, também faça a sua parte, e aí começando a identificar, começando a ver o que não foi feito, o que foi negado, o que foi omitido. Porque, Lemuel, num cenário tão ruim de pessoas que inocentemente tiveram suas vidas ceifadas, tiveram a sua história tragada, tiveram toda a sua condição de sobrevivência, né, destruída, é um peso muito grande imaginar que foi culpa só da natureza, e mais que isso, é pior ainda imaginar que tem culpados e esses culpados vão ficar impunes. É verdade. Estamos conversando com Márcio Alexandre, jornalista, professor, advogado, colunista do Portal de Notícias Na Boca da Noite. Está aqui conosco, batendo um papo sobre política, mas começamos aqui a falar sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Antes de irmos para o próximo assunto, eu quero pedir a você que entrou agora, está gostando da conversa, mas que não é inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, acione o sino. Aí você receberá semanalmente aquela notificaçãozinha, olha, tem programa, tem uma entrevista hoje, vou assistir. Dê a sua sugestão, faça as suas observações e participe. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. É importante para desenvolver e consolidar o nosso trabalho. Desde já eu agradeço a sua participação e a sua colaboração. Márcio, saindo do cenário nacional, mais especificamente do que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, eu queria conversar com você agora um pouco sobre o cenário local, sobre política. Nos últimos dias, nas últimas semanas, a administração municipal e a sociedade moçoroense foi surpreendida com dois episódios que chocaram muitas pessoas, mesmo que não tenha chocado tantas outras pessoas, né? Que foi a demissão, a exoneração de dois secretários do município de Mossoró, ambos envolvidos em situações condenáveis, né? O primeiro porque tinha sido condenado e trânsito e julgado por um episódio que você vai comentar aí, a questão daquele documento, o print, que teria falsificado um documento, Sim. e o outro pela gravação de um áudio, onde no áudio, isso foi publicado, não é segredo, porque todo mundo viu, de uma suposta proposta de benefícios em cachês, né? Os secretários foram exonerados, mas isso mostrou um pouco de contradição entre o que a prefeitura fala, o que o gestor
fala, o que o prefeito fala, em termos de transparência com a coisa pública, e o que se pratica, pelo menos, nesses dois secretários. Até que ponto esse episódio dos dois secretários do município de Mossoró atingiu a imagem do prefeito? Ele é claramente favorito a ser reeleito. Até que ponto isso pode mudar o cenário e haver um revés nessa caminhada do prefeito de Mossoró para a sua reeleição? Vamos lá. Ela pode mudar esse favoritismo, essa boa imagem, essa condição confortável do prefeito, ela pode mudar se não só a oposição, mas os pré-candidatos, aqueles que têm a intenção de ir à disputa contra o prefeito, se souberem fazer o bom uso desse momento ou desses fatos. Hoje, terça-feira, o líder da oposição, o Tony Fernandes, ele foi mais uma vez ao Ministério Público para denunciar esse caso e pedir investigação sobre o que ele chamou de mais uma suspeita de corrupção, que é justamente o caso mais recente, que é o do Tiago Bento. Né? Então, vaza um áudio em que o Tiago Bento, ele supostamente estaria dizendo como é que se superfatura cachês de companhias teatrais, companhias artísticas contratadas pelo município. A gente escreveu alguns textos sobre isso, e um deles a gente faz os seguintes questionamentos. Quando é que esse áudio foi gravado? Em que circunstância ele foi gravado? O Tiago Bento está na gestão desde agosto, setembro para outubro de 2021, ou seja, o primeiro ano do governo Alisson. Esse áudio é lá de 2021? Com quem é que o Tiago Bento estaria conversando? Então, coincidentemente, tem sempre uma companhia teatral sendo contratada pela gestão. Essa companhia teatral, se for verdade o que o áudio supostamente aponta, se for verdade o que está lá no áudio, a companhia também ela é conivente, mas aí o Shakespeare ele diz uma coisa lá no Romeu e Julieta que diz assim: o amor não é para os covardes. Aí eu faço uma paráfrase: o jornalismo não é para os covardes. E se tem algum covarde no jornalismo, é preciso que a própria lei da natureza vá afastando. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou fazer uma revelação para você aqui agora. Hoje, terça-feira, o prefeito exonerou mais um auxiliar. E, embora as denúncias sejam de que a demissão foi porque ela teria um outro cargo numa outra prefeitura, e aí a gente só pode ter 2 cargos públicos, médico e professor, né? Um de médico de técnico, ou de professor de técnico, ou os 2 de médico e os 2 de professor, mas tem uma situação muito mais escabrosa. Eu espero que a gente está reunindo, nós do Bocadão estamos reunindo os documentos para trazer esse caso, que a demissão da auxiliar do governo Alisson, que aconteceu hoje, terça-feira, não foi só por essa irregularidade, inclusive porque essa irregularidade não é de hoje. Assim como o Cadson passou mais de ano em condição irregular na gestão Alisson, essa auxiliar que ele exonerou hoje também já está há muito tempo nessa situação irregular. Só foi exonerada porque tinha um caso muito escabroso batendo na porta do prefeito e antes que estourasse, ele fez essa exoneração. O Boca da Noite está juntando os documentos e vai trazer isso assim que a gente tiver essas provas irrefutáveis. Então, o uso correto desses fatos, levando ao Ministério Público, levando o conhecimento da sociedade, o prefeito ele faz controle de narrativa muito grande, porque ele tem uma série de blogs, de órgãos de imprensa, né, que só publicam aquilo que interessa ao governo. Por quais razões, com qual contrapartida, não sei explicar, o Ministério Público investigue, a Justiça investigue, enfim. Mas, Lemuel e todos que nos acompanham, a situação tem sido tão grave que um ou outro desses casos aí, os órgãos de comunicação, que são da cozinha do Palácio da Resistência, publicaram. Ficou tão insustentável que eles tiveram que publicar. E vou dizer outro, o prefeito está acuado. O prefeito é muito midiático, foi ao Ministério Público, levou um calhamaço, fez a jogada de gênero, pode até ter sido feita, mas aquilo primeiro,
não ilude os promotores. Segundo, tem pouco efeito prático do ponto de vista dele achar que controlou a narrativa, nesse caso não controlou, tanto que sábado e domingo teve finais de competições no ginásio e ele não apareceu lá, e ele jamais perde uma oportunidade dessa, jamais perde a oportunidade de estar aparecendo, de estar fazendo, ele passa mais tempo fazendo vídeos, né? Tanto que os experts aí em mídias digitais dizem que ele é um produtor de conteúdo digital, ele não é prefeito. E vou dar uma outra informação também. O prefeito está tão acuado que ele está pedindo arrego a certas pessoas, a potenciais desafetos, digamos assim. Então, é o momento para que a oposição, os pré-candidatos, eles mostrem que essa gestão, se tinha o bastião da tal da moralidade pública, ele caiu por terra faz tempo, porque eu escrevi num outro portal, tenho demandas que eu apresentei à prefeitura em março de 2021, pouco depois do que o prefeito tomou posse, e até hoje não tive resposta. E tem uma série de demandas em que a gente pede a explicação da prefeitura, a prefeitura não dá. E aí, pasmem, imagine uma gestão que se diz transparente, ou democrática, ou plural, que a secretária de comunicação não atende à imprensa, ou não atende aqueles repórteres que não escrevem aquilo que o prefeito quer. Aqui, para todo mundo que acompanha o nosso canal, que está nos assistindo agora, a secretária de Comunicação Social da Prefeitura de Mossoró, Valéria Persali, ela não atende Márcio Alexandre, ela não atende Gumar Nogueira. Como é que você é secretário de Comunicação, paga com dinheiro público e você escolhe a qual jornalista atender? Eu acho, no mínimo, é prevaricação, é crime absurdo que isso aconteça. Mas em Mossoró, na cidade que o prefeito diz que é transparente, que vai ao Ministério Público com calhamaço de papel, isso acontece. Então, eu acredito que é possível uma reversão desse favoritismo, que, a meu ver, há meios de mostrar que ele não é tão exacerbado como possa parecer, tá certo? E vou dizer outro. Acredito, no cenário de hoje, que um fato que ele tentava evitar vai acontecer. Dificilmente Laurence não será candidato a prefeito. Laurence marcou uma live segunda-feira. Ele se reúne nesse final de semana lá em Natal com o presidente nacional do PSDB, o Marconi Perillo, e aí vão discutir os cenários, né, discutir estratégia para as eleições. E eu vou dizer por que Laurence dificilmente não será candidato. Ele já foi descartado por Alisson. Então, no eventual, se ele se reeleger, as chances são grandes de se eleger vereador, ele não será presidente da Câmara. O prefeito trabalha para eleger Tiago Marques e fazer Tiago Marques o próximo presidente da Câmara. Então, qual o ganho para Laurence, presidente da Câmara, ser só mais um vereador? Ele preserva muito mais um capital eleitoral para seu projeto político futuro, sendo um candidato a prefeito e talvez, sem uma candidatura de Rosalba, talvez seja o candidato que mais consiga rivalizar, né, que consiga centralizar a disputa ali com o Alisson. Então, o prefeito hoje expôs essa briga que há muito tempo praticamente só a Boca da Noite divulga, porque é verdade, de que eles vivem as turras em altos e baixos, né, entre idas e vindas, e hoje o prefeito disse que a Câmara Municipal deve mais de 11 milhões à prefeitura, né? Não sei como Alisson conseguiu que a Câmara se endividasse com a prefeitura, mas diz ele que deve, e Laurence já experimenta algumas insatisfações de vereadores, porque ele vai ter que cortar gastos, né, de 700 mil a 1 milhão de reais de corte no orçamento da Câmara, e isso vai impactar muito na manutenção dos gabinetes, na manutenção da própria Câmara. Então, se ele já praticamente declarado o rompimento com o prefeito, ele sem essa base muito forte dos vereadores, né, que ele é uma liderança lá, e aí os vereadores ficando insatisfeitos com ele por conta desse cenário, não restará a ele outra alternativa senão capitanear aí uma candidatura a prefeito, com um detalhe:
eu penso que há possibilidades de alguém vencer Alisson, assim como o Alisson venceu Rosalba em 2020, que era a franca favorita. Então, política, você sabe como esses cenários são dinâmicos e podem acontecer. Mas, além disso, político profissional, ele não vai uma campanha pensando só na campanha daquele ano. Em 2028, Alisson não será mais candidato. E aí, quem conseguir rivalizar e chegar ali numa condição boa de disputa com o Alisson, terá essa possibilidade de 2028. Ainda tem outro cenário, é que deixar Alisson praticamente ganhar por WO é deixá-lo muito à vontade para o projeto que ele trabalha todos os dias, que é ser candidato a governador em 2026. Então, esse é o cenário que a gente tem. Acho também, penso como Genivan, a ex-prefeita Rosalba dá muitos sinais de que talvez não será candidata, né? E em Rosalba não sendo, acho que abre um caminho muito importante para Laurence, e fica ali Genivan, né? Pensando em angariar, amealhar os votos do bolsonarismo, e fala-se, inclusive, em trazer aquelas lideranças nacionais do bolsonarismo para Mossoró, mas, enfim, eu acredito que é possível, sim. Não vejo a cidadela de Alisson, apesar de forte, não vejo-a inatacável, inatingível, inaderrubável. Não vejo. São muitas informações para o nosso internauta, informações interessantes para que o nosso público possa avaliar, analisar, refletir de forma crítica esse cenário que foi apontado por Márcio Alexandre. Márcio, você citou aí Rosalba, Laurence, Genivan, né? Citou a liderança da oposição, Tony. Cadê o PT? Cadê o PSOL? Cadê o PSB? Cadê a frente de esquerda em Mossoró? Eu estou enganado ou o PT em Mossoró está sendo sepultado ou, mesmo que não seja um sepultamento, esteja preparando apenas para eleger um ou dois vereadores e garantir nomes para deputado estadual? É intencional isso? Eu estou com a leitura equivocada? Eu estou sendo muito radical? Ou eu estou equivocado na minha leitura? Ou a gente está enxergando o PT cada vez mais frágil quando a disputa é na majoritária, para prefeito? Porque eu vejo nomes interessantes do PT em Mossoró, Marleide, a deputada Isolda, é, Lúvia, que eu já vi alguns nomes aí, Ana Flávia, que também é uma liderança estudantil. Eu já escutei conversa desses nomes, Pablo, que é da federação, Paulinho, do PCdoB, são nomes importantes e que a gente tem um respeito muito grande por essas pessoas. Mas eu estou vendo um silêncio. Ou eu enxergo o silêncio, mas os bastidores dessa esquerda está fervilhando. Porque Natal eu sei que a coisa está caminhando. Natal está havendo articulações, movimentações, discussões políticas em torno da candidatura da deputada Natália. Mas Mossoró, eu vejo uma coisa silenciosa. É uma estratégia, é falta de força, é um sepultamento, é se dobrar diante da força do prefeito Alisson. Afinal de contas, o que é que está acontecendo com essa oposição dita progressista? Porque nós temos uma oposição. Genivan é oposição, Tony é oposição, mas é uma oposição mais conservadora, mais ao centro. E aí você tem essa oposição mais progressista, mais à esquerda. Afinal de contas, o que é que está acontecendo com essa oposição mais à esquerda? Vamos lá. O que foi que se falou a partir
do início da segunda metade desse atual governo Alisson, é que somente uma união de toda a oposição seria capaz de derrotar o prefeito. E a união você teria ali que juntar no mesmo cenário Rosalba, Tony, Genivan, que surgiu depois, que o prefeito não conseguiu atender os interesses do PL, até então Genivan não tinha esse nome, né? O PL tinha nome. Alice Laurence sempre se pensou como candidato a vice de Alisson, então você tinha Tony, Rosalba, o candidato do PT, provavelmente a Isolda, e aí o que se pensou? Uma candidatura forte nesse espectro seria Rosalba candidata a prefeita, o PT indicando o vice. Rosalba sempre quis esse apoio do PT, desde que não viesse nem o nome do PT para compor a chapa. Rosalba pensava, então, em ter a força da governadora Fátima e talvez a estrutura, né, de campanha para ajudá-la. Em se percebendo que Rosalba não queria o nome do PT para compor com ela, e Rosalba, então, começou a se balancear para o lado do Genivan, né? Se falou também em Tony e Rosalba, Tony candidata a prefeita e Tony a vice, Rosalba prefeita e Tony vice, e hoje também, e ultimamente já se falou em Genivan candidata a prefeita e Rosalba vice ou até candidata a vereadora. Eu não acredito em candidatura de Rosalba ou a vice ou a vereadora. Ou ela sai de candidata a prefeita, ou eu acredito que ela participe do pleito só nos bastidores. Mas nesse cenário todo, o que é que se percebeu? As outras forças começaram a dialogar entre si, e aí o nome do PT muito forte sempre dizia, Márcio, o PT está ficando isolado. Está todo mundo conversando com todo mundo, o Jorge conversando com o Tony, acabou levando o Tony lá para o Avante, Rosalba já está conversando com o Genivan, enfim. Qual é o cenário que a gente tem? A última vez que a esquerda teve uma candidatura que surpreendeu foi a candidatura de Gutenberg Dias, que foi candidata a prefeito, e a Rayane Andrade foi candidata a vice pelo PT. Na última eleição, nós tivemos Isolda candidata, e aí eu penso que o prefeito Alisson ele fez uma campanha de pesquisa de indução de votos, e as três candidatas não perceberam isso, e aí o resultado nós sabemos qual foi. E para o que nós tínhamos de força e de tudo que a gente tinha naquele momento, o desempenho da candidatura do PT, de Isolda, foi considerado um fracasso. Assim como um fracasso maior ainda foi a candidatura, por exemplo, da ex-prefeita Cláudia Regina. Então, pensando como Isolda, ela arriscaria uma outra candidatura, porque ela saiu ruim na eleição de 2020, mas surpreendeu para deputado. Ela vai arriscar de novo? Em não sendo ela, quem se dispõe? Eu não vejo, né, pelo que eu conheço, pelo que eu tenho participado de algumas reuniões e tal, não tenho visto ninguém assim dizendo assim, olha, se Isolda não quiser, eu quero. Marlene, por exemplo, que é um grande nome, não vai apostar, né, numa candidatura, tendo uma reeleição muito confortável ou com possibilidades muito grandes. Os que vieram para a federação, Pablo Aires, já se falou em momentos anteriores que poderia ser candidato, já ouvi falar que ele não será candidato a vereador. Será que toparia ser candidato a prefeito pela federação? O que é que eu penso? Eu penso que, embora se queira muitos nomes, né? Hoje a gente está em maio, se queira muitos nomes já, como nós temos pelo menos o nome de Genivan, que garante que é candidato, e a gente tem o nome de Tony, que hoje deu uma entrevista a 98 e reafirmou que é possível que seja pré-candidato, mas nós não temos, nesse campo mais progressista que você fala, alguém dizendo assim, eu aposto nesse nome. Eu penso que foi um conjunto de circunstâncias, eu penso que foi a própria ideia de, talvez, de imaginar que o prefeito é muito imbatível e não apostar numa possibilidade de reviravolta, e o que a gente tem visto na gestão Alisson Bezerra, e pelo que a gente já sabe do que vai
acontecer mais ainda para frente, a tendência é que ele caia. Caia do ponto de vista de popularidade, caia do ponto de vista de favoritismo. E eu vou dizer mais a você. As próximas pesquisas, se não trouxerem uma queda muito forte de Alisson, das duas, uma. Ou o povo não está nem aí para desonestidade, para corrupção, para escândalos, ou está muito ruim nas pesquisas. Porque, Lemuel, o que se vê em Mossoró, de norte a sul, é as pessoas comentando esses fatos. O camarada mais próximo de Alisson, o camarada em que ele mais confiava, o número 1 dele em termos de confiança, o camarada que acumulou 2, 3 secretarias concomitantemente, porque Alisson confiava nele, esse camarada não diz a Alisson que tem uma condenação, passa um ano, mais de um ano escondendo que é condenado, e por ser advogado, ele sabe da lei, sabe inclusive que ele não poderia ocupar o cargo, ele não diz ao prefeito, camarada que é da cozinha dele, camarada que é braço direito, em que ele confia, em que ele apostou todas as fichas, que era, inclusive, cotado para ser candidato a vice, porque Alisson queria deixar na prefeitura, em 2026, alguém que ele tenha total, ampla e restrita confiança. Esse camarada não disse a Alisson que tinha uma condenação, e mais que isso, Alisson não sabia que ele tinha uma condenação. A nosso ver, só fica uma resposta muito, muito forte para isso. Era a certeza de que isso nunca seria descoberto. E isso se aplica muito, e interessante como o Alisson bebe na fonte do bolsonarismo, quanto ele é parecido com Bolsonaro. Bolsonaro fez toda a sorte, toda a miséria de crimes porque acreditava que seria reeleito e ficaria impune. A Alisson parece que caminha no mesmo sentido. Porque o que é que ele pensa? Ser reeleito prefeito, aí depois ser eleito governador, e depois outros cargos, até que a gente sabe que esses casos serão, sim, configurados como crimes, né? E aí o esquecimento, e aí as vantagens de estar em cargos públicos eletivos, com todos os seus foros privilegiados, etc, etc. Mas, voltando à questão do PT, voltando à questão da esquerda, eu acho que a esquerda comeu mosca. Eu acho que essas forças progressistas comeram mosca. Não sei por que razão, não sei se confiaram só numa pessoa, não sei se ficaram esperando alguma liderança, mas enquanto todas as outras forças estavam conversando entre si nesse campo de ser oposição ao prefeito, a federação ficou circunscrita a ela mesma, na minha percepção. Estamos concluindo o nosso papo com o Márcio Alexandre, uma avaliação muito consistente e chocante. Não apenas pelas informações que o Márcio nos trouxe sobre esses episódios envolvendo os secretários do município de Mossoró, mas também a falta de habilidade ou de visão ou de interesse desses setores progressistas de Mossoró, essa ala mais à esquerda, de ter uma vontade, uma garra de entrar nessa campanha política realmente para ganhar. Toda eleição, a gente sabe, você não pode cantar a vitória antes do tempo. Muitas eleições elas foram decididas na semana que antecedeu o pleito. Então, nós estamos em maio, não tem nada decidido, apesar de reconhecermos o favoritismo hoje do atual prefeito de Mossoró. Márcio, amigo, passo para você fazer suas considerações finais. Antes de fazer consideração, eu vou fazer um questionamento a você aqui. Uma comissão especial de investigação na Câmara Municipal de Mossoró, aqui até as convenções, muda muita coisa? Mas 4 ou 5 casos sequenciais
de gente que ocupa cargos de forma irregular na prefeitura, muda alguma coisa? É outro cenário, né? O desdobramento do caso dos jarros comprados com suspeita de superfaturamento de 3.000% muda alguma coisa? Eu penso que no futuro médio, isso vai dar, no mínimo, inelegibilidade. O que é que isso vai trazer de resposta política? Aí vai depender dos atores que estão mexendo com isso e da forma como eles vão tratar essas questões. Então, mas tem muita coisa a ser explorada, tem muita coisa já em poder de vereadores da oposição, e eu imagino que a SEI vai sair. Certo? Imagino que a SEI vai sair. Por quê? Porque o prefeito está pedindo isso. Não sei se para pousar de vítima, não sei se para fazer alguma reviravolta, mas ele está pedindo isso. Bom, Lemuel, é agradecer o espaço, dizer que é sempre uma alegria estar aqui no canal, é sempre muito prazeroso trocar ideias com você, aprender e levar a quem nos assiste, a quem nos acompanha nesse episódio, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente consegue colher de bastidores e que a gente leva a quem está agora com a gente. E pedindo que dê lá uma lidazinha no Boca da Noite, né? Que a gente tem feito algumas provocações por lá, no bom sentido do termo jornalístico. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a você que nos acompanha toda quarta-feira nesse papo. E a partir de maio, agora, nós iremos ter mais programas olhando para o cenário político local, estadual e nacional. Nós teremos uma grade de programas onde a política será o ponto central. Afinal de contas, a gente não vive sem a política. E nós traremos aqui outras autoridades, jornalistas, políticos também, para fazer essa avaliação. Começamos com o Márcio, e eu sei que ele retornará outras vezes, né, sempre que a gente precisar. Muito obrigado a todos e a todas, e até o nosso próximo programa.